A paz, bom dia. Nós vamos começar o nosso curso, mais uma aula do curso Vivendo em Fé, aprendendo a base do cristianismo. E hoje nós vamos falar sobre batalha espiritual. Amém? Que você possa vir se achegando, vir preparando o seu coração, porque nós vamos liberar uma palavra e um pouquinho daquilo que Deus tem como revelação para os nossos dias, para que você seja completamente abençoado. Tá bom? Que você possa ser bem-vindo. Você que vai nos assistir pela live do TikTok, pelo Instagram e depois no YouTube, no canal Sou Igreja Viva Oficial. Sabe, que você possa ter o seu coração aquecido. Tudo a gente faz debaixo de oração e nós vamos começar orando. Senhor, nós colocamos, Senhor, esse curso, nós colocamos, Senhor, ó Deus, essa reunião nas suas mãos. Senhor, que o seu Espírito Santo sopre, ó Deus, no cada coração que esteja nos ouvindo e que vai nos ouvir no canal do YouTube, para que possa se sentir abençoado. Senhor, que não seja uma ministração humana, mas que seja a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, entrando no coração daqueles que creem, para ter uma vida completamente transformada. Sabe, que o Senhor possa estar te abençoando nessa manhã, que o Senhor possa estar soprando no seu coração, para que você possa ter o seu coração aquecido, sabe, e que Deus possa falar aos seus ouvidos e transformar a sua vida. Eu não tenho poder nenhum, mas aquele que me chamou é fiel e ele tem poder de transformar a sua vida. Aos domingos nós estamos pregando sobre algo poderoso que é a base da vida cristã. Sabe, nós percebemos que as pessoas querem antecipar os passos. Sabe, elas querem poder, elas querem milagre, elas querem prodígios, mas elas esquecem, sabe, daquilo que é alimento sólido, aquilo que é diário, aquilo que é real, aquilo que nós temos que fazer. Sabe, a palavra do Senhor diz que nós batemos na porta, a porta abre. A palavra do Senhor diz que quem quiser seguir Jesus, siga. Sabe, existe um trabalho, um processo de cooperação. Sabe, que por muitas vezes nós preferimos andar pelo encurtamento do caminho e nós ficamos paralisados. E aí, paralisando estamos e nós não conseguiremos mudar o estágio da nossa vida, porque isso é até uma lei da física, né? Todo corpo, para se deslocar, ele precisa de aplicação de força. E você tem que aprender que para Deus agir na sua vida, você precisa aplicar força, não física, mas espiritual, para que você possa ser plenamente cheio do seu Espírito Santo e para você ter uma vida transformada. Sabe, tudo é graciosidade divina, até a capacidade de dar o primeiro passo. Sabe, mas a palavra do Senhor diz que o povo de Deus tem perecido por falta de conhecimento. Sabe, e nós estamos tentando estabelecer novos princípios para você viver por fé de maneira genuína. Sabe, e andar por fé é você caminhar, é andar para frente, não olhar para trás, é olhar para o alto. Paulo diz que nós que andamos por fé é como se nós estivéssemos participando de uma maratona, nós somos um atleta. Sabe, e um atleta de maratona tem um grande percurso, uma grande trajetória para chegar no alvo. Sabe, ele usa essa expressão de maratona para dizer que na vida cristã mais importante do que chegar primeiro, sabe, é você resistir para chegar e ir até o final. Muitos saem correndo apressado e param no meio do caminho. Muitos pensam que a vida cristã é quem chega primeiro, sabe, e no meio do caminho perde o fôlego. E é isso que nós temos estabelecido aqui no domingo. Princípios para que você não perca o fôlego na jornada e na caminhada da sua vida. Para que você continue perseverando e vivendo em fé aquilo que Deus tem para o seu povo, para o seu corpo. Sabe, nós falamos então, na primeira aula, nós falamos sobre princípios espirituais. Sabe, sobre a palavra que é espírito e verdade e a palavra que é morta. Sabe, nós falamos na primeira aula que o diabo sabe a Bíblia inteira. E o diabo tentou fazer com Jesus algo que muitas vezes hoje isso acontece e nós não percebemos, que era desvirtuar a palavra. O diabo chega para Jesus, sabe, quando ele está no deserto, e ele fala:
então se atira do pináculo do templo, que anjos vão te guardar, vão te pegar. Sabe, eu estou falando aqui com as minhas palavras. Você pode olhar lá no livro de Mateus, nos evangelhos todos tem essa passagem de Jesus no deserto. Sabe, e ele estava usando um salmo. Sabe, o diabo sabia a Bíblia e desvirtuou, porque a Bíblia, ela é uma palavra que tem que ser revelada no seu coração para o seu dia. Não adianta eu pregar uma coisa que é absolutamente fora de contexto, porque aquilo que é fora de contexto vai trazer destruição para a sua vida. E Jesus falou para ele que afaste de mim, Satanás, eu só obedeço o meu Pai. Ele estava dizendo assim, eu só obedeço a palavra dele, que é para o meu tempo, para o meu dia. A palavra que foi dada no Salmo era para outro tempo, era para outro dia. E é de Deus, sabe? Toda palavra, toda escritura é de Deus, mas sempre tem o tempo e a oportunidade específica dessa palavra revelada saltar aos seus olhos para que possa transformar a sua vida. Senão, vai ser só religiosidade. Senão, é só um livrinho de história. Na segunda aula, nós falamos sobre o plano da redenção. No plano da redenção, o projeto de Deus de restaurar o coração do homem que se tornou desobediente por Adão, se completa na obediência de um só homem. Sabe, o objetivo do plano da redenção é tirar você de achar que você anda pela sua justiça, de achar que você é super-herói. Sabe, Paulo lá, quando ele escreve em Romanos 6, ele fala que pela obra de um só homem, todos se tornaram pecador, que foi Adão. Mas pela obra de justiça de um único também homem, que era Deus, todos nós fomos justificados. Sabe, a sua justiça não vem de você, não vem da sua capacidade intelectual, não vem da sua capacidade na sua articulação, não vem no estereótipo de fé que você acha que produz, sabe, não vem no eu declaro, no eu determino, no eu piso, não, sabe, foi na obra de Cristo. O diabo não tem poder na sua vida porque Cristo pisou na cabeça da serpente. Você é guardado porque o sangue do Cordeiro foi derramado na sua vida por Cristo. O Evangelho é Cristo, não tem nada a ver com você. É muito fácil a gente se identificar como pecador. Ah, eu sou pecador. E aí a gente transfere. Foi culpa de Adão. É natureza adâmica. Mas é muito difícil a gente crer na graça de Deus. Portanto que existe tantas igrejas, sabe, tão legalistas, querendo que nós sejamos judeus no tempo da graça. Sabe, querendo que nós vivamos pela lei, se já fomos libertos da lei e da escravidão da lei. Bom dia, Mara Cristina. Bom dia, deve ser Jaqueline. Bom dia, Kellen, Paula, Raíssa. Sejam bem-vindos, tá bom? E os outros também que eu não consigo falar. Manu, Cacília, todos são bem-vindos e que possam continuar conosco. Então, é algo poderoso. Então, você identificar que é em Cristo que você é regenerado, é em Cristo que você é justificado, é em Cristo que você ora, é em Cristo que você vivencia, é em Cristo que você ensina seus filhos, é em Cristo. Sabe, tudo é Cristo. Sabe, a fé é em Cristo. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que coube a um nome da Trindade ser exaltado. Deus é único e se revela através de 3 formas. Eu costumo dizer, e expliquei isso no curso do Plano da Redenção, que o Deus do Velho Testamento era uma melancia. E essa melancia você olhava por fora, via ela verdinha, mas não conhecia o seu conteúdo. Deus não era possível de ser visto, porque aquele que quisesse ver a glória de Deus não estava preparado, não era para o seu tempo, e morreria, diz a palavra do Senhor. Bom dia, Vanessa Lerípio, tudo bom? Então, sabe, é algo que você precisa compreender, é algo que você precisa entender. No Novo Testamento, quando Jesus está aqui conosco, sabe, em carne, em semelhança de carne pecaminosa, é como se nós pudéssemos abrir a melancia. Abriu a melancia, a gente começou a conhecer o conteúdo. Viu que era vermelhinha por dentro, tinha uma camada branca, tinha semente, sabe? E depois que Jesus é crucificado e a igreja é instaurada, agora a gente faz um suco de melancia
e bebe o suco, porque o Deus que nós vivenciamos hoje resolveu habitar dentro de nós. E é o Deus que é o Espírito Santo. Então você tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Sabe, o Deus Espírito Santo faz morada em nós, mas a palavra do Senhor que sempre que Deus Pai age, Cristo é revelado para nós. Sempre que o Espírito Santo age, Cristo é revelado para nós, porque a palavra diz que coube a um nome dessa trindade ser exaltado. E é o nome de Jesus. Tudo foi feito para Ele, por meio dele. Sabe, todas as coisas foram criadas com um propósito. Sabe, exaltar a Cristo. Hoje nós vamos falar de guerra espiritual na mente. Sabe, e você tem que entender que até as potestades do ar, os principados, tudo são criação divina. Sabe, por muitas vezes a gente acha que nós estamos batalhando. Não! O diabo não tem mais poder. O Deus Pai enviou o seu Filho, que pisou na cabeça da serpente. Quando você crê na obra consumada da cruz, o diabo não tem atuação sobre a sua vida. Perdeu a legalidade. Agora, o que ele faz é nos influenciar. Sabe, não existe cristão que fica endemoniado. Se você conheceu na cruz toda a obra de maldição, toda a obra de que chama-se de maldição hereditária, ou de palavra lançada, de bruxaria, de feitiçaria, tudo é quebrado, é a cruz que resolve. Sabe? E agora nós temos que entender que a batalha espiritual, sabe, ela é na nossa mente, não é contra pessoas, não é contra carne nem sangue, mas são contra essas setas, esses dardos inflamados que querem atacar algo poderoso, que é a nossa identidade. E a nossa identidade é em Cristo. Tudo é em Cristo. Eu sou o que eu sou, eu prego o que eu prego, eu faço o que eu faço porque eu estou em Cristo. E sempre que eu desvirtuo desse alvo que é Cristo, e eu ajo pelo meu pensamento, por aquilo que eu acho, por aquilo que eu determino que é o melhor para mim, eu dou abertura para ser influenciado. E aí eu tenho uma grande probabilidade de ter a minha mente atacada, atingida. E se eu não estiver em Cristo, eu estou com ela absolutamente fragilizada. E por isso eu posso passar por grandes dilemas, sabe, em como resolver os nossos conflitos do dia a dia, em como resolver essas batalhas espirituais que surgem na nossa vida. Sabe, que você possa entender essa base, o Evangelho é Cristo. Você não precisa subir a escadaria da Penha. Eu moro no Rio de Janeiro. Sabe, para pagar alguma coisa para ele, porque você está anulando a obra da cruz. Você não precisa fazer 7 semanas de campanha, porque a campanha completa já foi feita na cruz. 7 na Bíblia significa número de plenitude, e a plenitude de Deus foi revelada na face de Cristo. Tudo está feito. Você não vai para a igreja para fazer campanha, você vai para a igreja para ter comunhão, para receber alimento, que é a palavra. Sabe, quando você vai congregar, ou no templo, ou na igreja, de qualquer forma que ela se estabeleça, nas casas, nas praças, porque aonde tem 2 ou 3 é a igreja pregando o nome de Jesus. A ideia de igreja no templo ela é muito perigosa, embora seja muito salutar você se reunir em algum local. Sabe, mas ela não pode estar vinculando a sua vida espiritual à ideia de que você vai ao templo para ver Jesus, para conhecer Jesus, para receber de Jesus, porque Jesus está dentro de você. Jesus não podia estar mais perto de você do que ele está hoje. Sabe, se você colocar a sua expectativa no templo, sabe, por muitas vezes nós criticamos os católicos adoram, sabe, imagens, mas tem gente que adora pastor. Sabe, quando eu percebo que a pessoa vem para mim achando que eu sou alguém especial, eu logo digo que eu não tenho poder nenhum, que eu sou frágil igual a ela, porque eu não estou aqui para levar ninguém para mim, eu estou aqui para levar para Cristo, que Cristo é a solução. Eu sou falho, eu vou errar com você. Talvez alguma palavra que eu fale não seja adequada para o seu momento, mas se você souber chegar a Cristo, Cristo vai ser a libertação da sua vida. Sabe, eu estou aqui para te dar o caminho, para te direcionar, porque só existe um caminho, e não é o meu caminho, é o caminho de Cristo. E ele deixou tudo revelado na Escritura. O meu chamado é para trazer libertação para o povo de Deus, para você entender que se você vincula a sua ideia de que você recebe de Deus no templo, você está idolatrando um local que Deus disse claro na sua palavra, que ele não mora em construções realizadas por homem. Sabe, e aí você critica o católico, porque ele adora uma imagem, e você está
lá, adorando o local. Sabe que se você quiser tirar as cadeiras e jogar futebol, você pode jogar, porque ali não tem nada de divino. Se tiver sem ninguém ali dentro, você pode jogar bola, pode fazer o que você quiser, porque é só um espaço de reunião. O local fica santo quando você entra, porque o santo habita em você. E quanto mais pessoas santas entrarem, que o santo habita, o local vai ficando mais glorioso, porque a reunião dos santos é a Assembleia dos Santos, sabe? E aí sim, sabe, vira uma congregação do Senhor. Quando aqueles que identificaram que estão ali para comunhão, para amar uns aos outros, mas não para disputa, não para, sabe, busca por posição. Sabe, eu vivenciei muitas pessoas ao longo da minha trajetória que não conquistaram nada, não chegaram a lugar nenhum na sua vida. Tudo deu errado. Sabe, ela tentou ser padeira e o pão queimou. Ela tentou ser agrônoma e a empresa faliu. Ela tentou sei lá o que e faliu. Sabe, e aí ela resolveu, sabe de uma coisa? Então, não, Deus é o primeiro. Sabe, Deus não é local de gente fracassada, sem ocupação, não. Deus te chama para você ter uma vida para Ele completamente voltada. Tem alguns que são chamados para exercer ministério, mas todos são chamados para expressar Cristo no seu trabalho. Você e Cristo são um só. Você é cristão 24 horas por dia. Você tem que exalar o perfume de Cristo 24 horas por dia. Você tem que ser amoroso, bondoso, carinhoso, sabe, liberar Deus 24 horas por dia, porque Cristo e você se tornaram um só pela obra consumada da cruz. Isso é a base que nós temos ensinado. Porque tudo que não é isso, tudo que não é Cristo, sabe, não é a nova aliança. A nova aliança é Cristo, tudo está resolvido. Sabe, até a compreensão do batismo. Sabe, as pessoas reproduzem um período de transição. O batismo já ocorreu na sua vida. Quando você creu em Cristo, você foi batizado. A gente batiza as pessoas só para ter uma confirmação pública. Você está dizendo para a sua comunidade, eu sou de Cristo. Aquilo é um ato público. Mas não vai impedir a sua salvação. Se você creu em Cristo, você está salvo, assim como aquele ladrão que compreendeu isso e pela fé dele estava na cruz ao lado de Cristo. E não foi batizado, mas creu. O batismo no coração, o batismo espiritual ocorreu. Ele não teve oportunidade de fazer o batismo público. De dizer para todo mundo, olha, eu agora cortei o cordão umbilical com o mundo. Mas você já não é mais do mundo. Quando você creu em Cristo, nova criatura você é. Assim é que diz a palavra. Sabe, e eu vivo e prego a palavra. Agora as pessoas querem fazer tudo para que você crie como se fosse uma escola. E aí você tem que ficar vinculado àquela pessoa para você ir passando de estágio. Mas eu quero te dizer que não. Tudo foi completamente feito na cruz. A palavra do Senhor, os apóstolos dizem, João, Pedro falam que o Espírito de Deus é que nos ensina. Quando eu prego aqui, se você ficar com a expectativa de que eu vou te ensinar algo poderoso, você está enganado. Eu vou liberar uma palavra, e a palavra é semente. E o Espírito de Deus vai fazer essa semente brotar e dar frutos na sua vida. É o Espírito de Deus que te ensina. Eu apenas te libero a palavra. E o Espírito de Deus vai fazer a obra. Porque não sou eu que faço, eu sou homem. Eu não sou Deus, eu não tenho esse poder. Eu tenho chamado para ser ministério, eu tenho chamado pastoral. Sabe, e Efésios 4 diz que aqueles que têm chamado, eles têm um único só objetivo, que é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Que você possa chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo Jesus. Sabe, e a batalha espiritual ocorre na nossa mente. Ontem nós fizemos uma live sobre depressão, preconceito. Sabe, e aí, quando você vai tirando isso tudo, quando você vai rejeitando os preconceitos com relação a isso, quando você vai entendendo que depressão é uma doença que precisa ser tratada, você vai ficando com a sua alma mais apaziguada. Porque a pressão que a religiosidade faz em nós, de que nós não somos de Deus, de que nós temos pouca fé, de que nós somos endemoniados, de que nós estamos passando por maldição,
Tudo isso vai criando um problema na nossa alma, que isso não contribui em nada com o processo de cura. Isso, pelo contrário, isola mais a pessoa começa a ficar mais deprimida porque ela não consegue vencer. E eu quero dizer para você, você não vai vencer se você for por esse caminho. Sabe, a vitória é em Cristo. E Cristo vai te dar sabedoria e discernimento que vacina tem que tomar. Sabe, eu fui numa rádio, tenho sido chamado para ir numa rádio sempre. E sou abençoado por isso. Mas lá conversando, eu não tem problema nenhum, mas eu vi uma pessoa dizendo para mim assim, olha, eu não vou tomar vacina não, vou usar o ivermectina. Eu não falei nada para a pessoa não, porque eu não me senti no direito de falar, sabe? Mas, gente, tem que tomar vacina, gente. Para com isso. Deus deu a ciência, não tem nada de marca da besta, não tem nada de colocar alguma coisa em você, isso é ignorância. Deixa de ser ignorante. Deus, não é você que está me ouvindo, não, mas é quem ensina isso. Sabe, Deus criou a ciência, tudo é de Deus, tudo foi feito para exaltar Cristo. Quando que você sabe que não é de Deus? Quando é feito para se tornar o Criador. Então fazer clone humano é ciência de Deus? Não. Fazer coisas que substituem aquilo que é o papel de Deus, essa ciência é do diabo. Mas aquilo que vem para tratar o nosso organismo, tratar o nosso corpo, nos proteger de enfermidade, tudo isso é Deus revelando no coração do homem. E você precisa ter essa compreensão. Sabe, porque Deus é poderoso. Deus, sabe como que as maiores invenções do mundo surgiram? Uma pessoa estava buscando outra coisa. Ela estava fazendo experimento para outra coisa. E do nada ela teve um estalo. Aquilo que deu errado no experimento dela surgiu. Sabe, é Deus que coloca o coração do homem. É Deus que vai revelando cada parte, cada coisa. Sabe, mesmo no coração dos ímpios. É Deus. Deus é Deus de todos. Sabe, aqueles que creem em Jesus se tornam filhos e vão ter uma herança, mas ele pagou o preço por todos. A palavra do Senhor diz que ele foi para a cruz por todo mundo. Ele amou o mundo inteiro. Ele não amou só um clube. Ele não amou só aqueles que creem. Ele amou todo mundo. A salvação está disponível para todos, mas ele é livre, ele te deixa livre. Ou você segue ou não segue. Sabe, porque ele é tão amoroso que ele não quer te escravizar. Ele quer que você tenha a sua liberdade. Sabe, mas hoje nós estamos falando sobre batalha espiritual. O diabo vai atacar você na sua mente. São setas, são dardos do maligno. E você precisa compreender que é algo poderoso que Paulo fala. Nós temos um escudo da fé. Por isso que na batalha espiritual nós temos uma arma defensiva, que é a palavra. Porque é pela palavra que você aumenta o seu escudo. Porque é através de ouvir a palavra de Deus que a sua fé é ativada. É isso que diz a Bíblia. Então você tem uma arma defensiva contra a batalha espiritual, contra as ações e potestades do ar que lançam setas e dardos do maligno sobre a sua vida. É a palavra, por isso que é importante a palavra. Tem gente que vai para a igreja e não ouve a palavra, desconcentra, tudo irrita, sai do local. Quantas vezes eu vi isso? A pessoa não consegue escutar a palavra, ela vai ser sempre frágil espiritualmente. Sabe por que é a palavra que é importante? Tudo que a gente faz é pela palavra. A gente se reúne pela palavra, não é pelo louvor. Não é pela comunhão. Isso tudo é secundário. O principal é a palavra. Sabe? E você tem que compreender isso. Bom dia, Luísa, Belaires, Lisa. Sabe? Você tem que compreender isso. Tudo que a gente faz é a palavra, porque a palavra traz o escudo da fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe, que você possa compreender isso na batalha espiritual? Ouça a palavra. Porque a palavra vai limpar. A palavra vai proteger você daquele dado que foi lançado na sua mente, que vai atingir a sua identidade. Qual é a sua identidade? Você sabe qual é a sua identidade? Nas 2 últimas aulas do curso nós falamos, anteriores a essa, você pode ir no YouTube, sua Igreja Viva Oficial, e você vai encontrar lá o curso Vivendo em Fé, uma playlist. As 2 últimas aulas nós falamos sobre identidade, sobre propósito. Sabe sobre quem você se tornou? Sabe, você é filho de Deus. Sabe, como filho de Deus você tem uma herança. E quem queria ser igual a Deus? Era o diabo.
A palavra diz que o diabo queria ser igual a Deus. E por que ele ataca o homem? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe? Então, o diabo é invejoso, o diabo é mentiroso, o diabo lança setas para roubar ou para que você não desfrute da identidade que ele queria ter e que você, pela obra de Jesus, adquiriu, não pela sua justiça, mas pela justiça de Cristo. Você agora tem uma identidade de co-herdeiro da herança de Deus. Você é co-herdeiro porque você é irmão de Cristo. Sabe, Cristo é seu pai, seu irmão e te colocou numa posição de herança. A palavra do Senhor diz que antes dele ir para a cruz, ele era o unigênito de Deus, era o único. Mas no livro de Atos, depois que a igreja é estabelecida, a palavra de Deus começa a chamar ele de primogênito, o primeiro de muitos. Sabe, o primeiro que teve a identidade de homem e Deus estabelecida. E agora nós temos essa oportunidade de sermos humanos e termos o Espírito de Deus plantado no nosso coração. Sabe, e o diabo vai atingir você na sua fragilidade, porque nós estamos num processo de transformação. Nós fomos salvos no Espírito, nós ganhamos um Espírito novo, um coração novo. Mas Paulo diz, o bem que eu gostaria de fazer, nem sempre eu pratico, e o mal que eu não gostaria, às vezes eu realizo. Sabe, porque nós estamos num processo, numa caminhada. Nós fomos salvos no Espírito. Nós precisamos ser salvos na nossa alma, sendo lavados pela palavra e sendo transformados pela palavra. E nós vamos ser salvos no nosso corpo, porque o nosso corpo também não tem salvação nesse mundo. O nosso corpo, nós só seremos salvos quando nós estivermos no reino do nosso Pai Celestial. Nós receberemos um corpo novo. Sabe, então você tem que entender esse processo. Parece tão simples, mas as pessoas não conhecem o simples. As pessoas ficam atentas na fantasia da magia, do púlpito, das pregações mirabolantes, ao invés de se concentrar naquilo que está disponível para você realizar no seu quarto, que está disponível para você realizar na sua casa, abrindo a Bíblia, lendo a Bíblia, palavra, escutando palavra de gente que quer te libertar e não de gente de pessoas que querem te escravizar. Sabe, que você possa ter essa revelação no seu coração. Sabe aonde o Espírito de Deus ali é a liberdade? Sabe, porque tudo na nova aliança é por amor, não é por medo. Sabe, a palavra do Senhor, Paulo em Gálatas, estabelece dois princípios de dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião. A palavra diz que no Monte Sinai existia medo. Você não podia se aproximar. Os animais morriam que chegavam perto. E os homens, com medo da voz do trovão, eles se afastavam de Deus. E ele dizia que essa era a velha aliança. Na nova aliança, no Monte Sião, é o local dos santos. Todo mundo já dentro no trono da graça. Com intrepidez, com convicção de identidade. Sabe, e as pessoas não conhecem o básico e vivem uma vida cristã, sabe, minimizada, não sabendo qual é a sua identidade. E sem identidade o monte não move, a dificuldade não sai, a batalha não é vencida, porque quem vai batalhar por você é você. Eu posso orar, eu posso clamar, mas ninguém vai ter mais fé para mudar a sua história, para mudar a sua família do que você. E a gente transfere para o sacerdote oficial, para o sacerdote profissional. E aí ele vai te cobrar um preço. Sabe, mas quando você entende que todos nós somos uma nação sacerdotal, está escrito na Bíblia. Somos um povo, uma nação sacerdotal, povo eleito, escolhido. Todos nós podemos entrar no trono da graça, porque nós agora o preço foi completamente pago, e esse preço agora nos dá autoridade e identidade para pedir direto ao Senhor, sem intercessor, porque todos são sacerdotes diante de Deus, porque o nosso sumo sacerdote, ele entrou no tabernáculo e ele, no Santo dos Santos, fez a propiciação dos pecados de forma definitiva, diz o livro de Hebreus, de uma só vez. De uma vez para sempre, em um único ato, nós fomos libertos da escravidão do pecado. E agora eu estou livre para entrar no Santo dos Santos, no local de adoração a Deus, e falar com Ele, e ouvir dEle. Sabe, e aí você vai começar a entender que o diabo perdeu o poder na sua vida.
Agora, se você acha que tem que ir no domingo lá, eu não tenho nada quando nós estamos abrindo em Niterói, vai ter reunião presencial, vamos voltar por causa da pandemia, reunião presencial. Sabe, nós estamos abrindo reuniões presenciais em outros locais do Brasil, mas nós estamos abrindo igreja, simplicidade, verdade, espírito que transforma. Sabe, nós não vamos abrir igreja para ninguém enriquecer. Nós não vamos abrir igreja para ninguém ser famoso. Nós não vamos abrir... Não, nós vamos abrir igreja para os homens que estiverem liderando diminuir e Deus e Jesus Cristo ser exaltado. Sabe, é esse convite que eu faço para cada um de vocês que estão assistindo no Instagram, que estão nos assistindo no TikTok, que depois vão assistir no YouTube, que é o nosso canal, onde a gente tem mais visibilidade em termos numéricas e de participação de comentários. Sabe, que você possa, que está me ouvindo essa palavra, possa entender, que você possa congregar sim, mas no local onde esteja pregando a palavra. Existem outros locais. Não sou só eu que prego. Eu tenho problemas, eu tenho coisas para ser construídas na minha vida, eu tenho coisas e processos para serem melhorados, eu sou humano igual a você. Eu não sou super-herói, eu desisti. Quando eu abandonei as denominações, eu desisti de ser super-herói porque me fazia mal. Sabe, eu quero ser irmão. E se um dia eu te pastorear, se você for pastoreado e amado, que você me reconheça. Sabe, agora eu não quero vir aqui ser diferente de você. Eu sou seu irmão em Cristo Jesus. E eu fui chamado para o ministério. E eu quero te levar ao pleno conhecimento da verdade. E eu quero que você entenda isso. Que é onde o Espírito de Deus opera a liberdade. Sabe, eu não tenho problema nenhum. As pessoas que andam comigo, eu falo, você pode ir em qualquer lugar. Porque eu não estou preocupado, eu não sou dono de nada. Só existe um dono da igreja, um cabeça, que é Cristo Jesus. E eu sei, sabe, o alimento que eu prego. Sabe, eu sei o alimento que eu forneço. Sabe, eu sei porque é do Espírito. É verdade. Sabe, que você possa entender então que você tem um corpo que não converte. O seu corpo vai clamar para aquilo que Paulo chama de frutos da carne. Frutos dos desejos desenfreados por prazer. Que João chama de cobiça da carne e cobiça dos olhos. O seu corpo vai querer, sabe, coisas que vão te impedir de ter uma mente de Cristo. O seu corpo vai querer prazer, sabe? E o prazer não tem nada de mal. Mas quando é desenfreado, então quando você bebe um copinho de vinho, é uma coisa. Quando você bebe uma caixa de cerveja, é outra coisa completamente diferente. A bebedice é a busca pelo prazer desenfreado. E se você busca prazer desenfreado, você perde a consciência. Porque você está escravo do prazer desenfreado, seja na sua área sexual, na sua alimentação, seja em qualquer área da sua vida, que você está buscando prazer desenfreado, você está escravo do pecado. Porque a sua mente não foi liberta ainda. A sua mente precisa ser transformada. E ela vai ser transformada por onde? Pela palavra. E é nessas áreas que o diabo percebe. O diabo está aqui desde a construção do mundo. Ele foi o primeiro a chegar. Sabe, ele caiu e ele foi enviado. E o mundo estava em trevas e vazio. E Deus então criou o homem. Uma hora Deus olhou, e o diabo olhou e viu Adão e Eva e falou, opa, eu estou vendo ali alguém à imagem e semelhança de Cristo. Eu vou lá, porque eu vou roubar a identidade deles. E Adão permitiu que a sua identidade fosse roubada. Ele perdeu a batalha espiritual na mente. Sabe, e aí nós vivenciamos esse problema todo do pecado até hoje. E Cristo veio para te fortalecer e para te dizer, você é meu filho amado. Sabe, eu quando desci nas águas do batismo sem pecado, sabe, eu quis simbolicamente te dizer que quando você descer nas águas do batismo, eu vou subir com você. E eu vou estar do seu lado. Em todos os tempos da sua vida, em toda a sua dificuldade, mesmo que eu pareça dormindo, eu vou estar ao seu lado para impedir que o diabo roube a sua identidade. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual não é você ficar orando em línguas desenfreadamente, porque isso é fruto da carne. Paulo ensina quando a gente ora em línguas. Orar em línguas é de Deus, o fluir do Espírito é de Deus. Mas não é dentro da igreja. Isso é no seu quarto. Porque no culto, o culto é racional.
O culto não é irracional. Quando se transformou algo irracional, a pessoa que está chegando vai se espantar com aquilo. A pessoa que está vindo a primeira vez aonde você congrega e vê aquele rodopio. Irmãos, aquilo é carnalidade pura. Você não vê isso em nenhum lugar da Bíblia, não vê em nenhum lugar do Novo Testamento. Você não vê o Novo Testamento inteiro, você sendo ensinado a ser coluna na sua casa, ser resistente aos intempéries da vida, ser colocado numa rocha. Sabe, não indo para culto para cair e levantar. Sabe, achando que isso é de Deus, isso é fragilidade. Isso é o diabo abrindo brecha na sua vida para você se sentir fraco. E você tem que todo dia lá recarregar a bateria, tomar o seu Rivotril gospel. Sai disso, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Sabe por que as pessoas não querem vir para a igreja evangélica? Por causa dessas coisas. Porque elas olham de fora e falam assim, que maluquice. E eu olho de dentro e falo, que maluquice. Sabe, eu estou lá para ser alimentado, para ter minha vida transformada, para receber porção do Senhor, sabe, para Deus direcionar a minha vida, para eu abrir meu ouvido e ouvir, porque Deus diz, quem tem ouvidos ouça. Mas se eu estou rodopiando, girando, perdendo a consciência, eu estou bêbado espiritual. Eu perdi a mente de Cristo, porque Cristo não é assim. Cristo é seguro, é firme, é amoroso, é direto, é libertador. Sabe, e nós pegamos algo poderoso, que foi o avivamento da Rua Azusa, que foi o avivamento pentecostal, que era genuíno, sabe, coisa de Deus, e nós transformamos depois da década de 80 nessa brincadeira, nessa palhaçada. Sabe, onde nós fomos introduzindo tudo que era pagão, aonde tem uma denominação chamada Igreja Universal, que trouxe algo que é a macumbaria gospel completa. Sabe, e tem que dar tapa na bunda dessas pessoas, porque são crianças na fé. Não entenderam nada de Jesus. Sabe, batalha espiritual é você saber que o seu corpo físico pode estar depressivo, que você pode estar triste, com ansiedade, mas você saber que há um Deus que vai fazer naquele momento apenas uma oportunidade da glória dele se manifestar na sua vida. Sabe que você vai ao médico se tratar, vai tomar o remédio e Deus vai te libertar. Sabe que você não está mais sozinho nos desafios da vida. Sabe que se seu filho está com dificuldade financeira, espiritual, está envolvido com bebida, está envolvido com droga, existe um Deus que tem uma palavra sobre a sua vida, que é a sua identidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas não é na igreja. O servir ao Senhor é para a vida. Eu sirvo ao Senhor o tempo inteiro no local que eu trabalho. Eu vejo as crianças, porque eu trabalho em escola. Eu vejo cada criança, sabe, que está na minha escola como um potencial divino. Sabe, como alguém que tem, sabe, ali algo que eu preciso amar aquelas crianças. Eu preciso demonstrar a ela que existe alguém que pode amá-la de algum jeito. Porque é só assim que eu posso expressar a vida de Cristo. Sabe, se eu chego na escola, trato mal todo mundo, que Cristo que eu sirvo? Sabe, a única oportunidade que muitas crianças vão conhecer a Cristo é através daqueles que amam a Deus. E você fica brincando de clube social dentro da igreja, não evangeliza ninguém, não ama ninguém, faz fofoca dentro da igreja, comenta a roupa da irmã. É o diabo você deu porta, abriu porta, você não está vencendo a batalha, você está se enganando. Você está se enganando. E eu estou aqui para te dizer, há um tempo, há uma nova geração de pregadores, há uma nova geração de homens de Deus surgindo, que vão acabar com essa palhaçada, que vão acabar com esse comércio que virou o cristianismo. Sabe, assim como Lutero lá atrás teve que fazer uma reforma, existe um novo modelo de congregar, de várias pessoas no Brasil inteiro, não é exclusividade minha, não é revelação para mim. Eu participo de um grupo discipulado, sabe, com muitas pessoas no Brasil inteiro plantando o mesmo projeto que nós estamos plantando para acabar com essa palhaçada. Sabe, para a gente ser genuíno. Sabe como que você mais vai ser de Deus? Quando você vê alguém passando fome e der de comer. Quando você vê alguém tendo sede e der de beber. O resto é brincadeira. O resto é para aparecer, é para ficar famoso. Sabe, e eu não fui chamado para isso, eu sou muito bem resolvido. Eu trabalho onde eu amo, eu recebo um salário que corresponde às minhas expectativas, eu não tenho nada demais, mas corresponde às minhas expectativas. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Todo o dinheiro que o nosso projeto tem arrecadado, a gente tem
enviado para o Amazonas, tem enviado para vários lugares para poder a obra de Deus prosperar onde não tem recurso. Sabe, esse é o projeto, a igreja ser genuína, singela, abençoar os pequeninos e não ficar com os limpos. Então, guerra espiritual não tem nada a ver com o que te ensinaram. Sabe, aquela coisa de travar uma batalha. Eu vou orar 60 dias de joelho. Eu vou subir a escadaria da Penha de joelho. Não tem nada a ver com isso. Guerra espiritual é você reconhecer a sua identidade. O diabo diz que você é imperfeito. Você olha para ele e fala assim: é a primeira vez que você está falando a verdade. Você é o pai da mentira. Mas é a primeira vez que você está falando a verdade. Mas eu vou te dizer uma coisa. Foi na minha imperfeição que o poder de Deus me encontrou. E foi nessa imperfeição que a glória de Deus se manifestou. Para que todo mundo pudesse saber que a mudança da minha vida não foi minha. Foi Cristo em mim, que é a minha esperança da glória. Sabe, quebra o diabo na palavra. Sabe, você não é perfeito. Aí quando você erra, você se esconde igual Adão. Você fica acusado pelo diabo. Quando você erra, não se esconde não. Sabe, pede perdão a Deus e volta para a comunhão. Pede perdão a Deus e pede perdão aos homens, porque a palavra diz para confessar pecado. Mas não conta da sua vida para todo mundo não. Procura alguém espiritual. Porque senão vão fazer fofoca da sua vida. Tem muito fofoqueiro gospel que diz que o irmão está com problema para o outro e mal sabe ele que a melhor religião, diz Tiago, é frear a língua, sabe, e cuidar dos caídos, sabe, cuidar dos pequeninos. Ele fala criar, ele fala cuidar das viúvas e dos órfãos. Sabe, naquele tempo que a mulher não podia trabalhar e ficava viúva, ela virava pequenina, dependente. Sabe, mas a palavra de viúva não é para cuidar das viúvas hoje. Tem viúva hoje que tem pensão de militar de 12 mil reais. Essa viúva precisa ser cuidada emocionalmente. Sabe, essa viúva precisa do amor que todos nós precisamos. Eu preciso. Eu sou casado, trabalho, tenho minhas finanças. Eu preciso ser cuidado emocionalmente também. Eu preciso ser amado. Sabe, mas que a gente possa entender a Bíblia dessa forma, pegando o sentido. E não a palavra escrita, porque a palavra escrita vai trazer morte para você. E tem muita gente vivendo morte porque não entende o espírito da palavra. Não tem revelação da palavra. Não consegue compreender o texto, ver o contexto e ver para quem era dito. E muita gente prega isso, porque pregando isso, ele no final vai chegar lá no texto de Malaquias e trazer o dinheiro à casa do tesouro. E a casa do tesouro é ele. Sabe, mas quando você pega a palavra, você vai ver que dinheiro na Bíblia está ligado à pregação do evangelho. Você só investe seu dinheiro em duas coisas. No local que você congrega, porque você acredita que lá é um local que abençoa as pessoas, e você investe o seu dinheiro em seres humanos. Ah, então como é que é o dízimo? Foi recepcionado? Não. O dízimo não foi recepcionado na nova aliança. Então como é que eu faço para ajudar? Você oferta. E aí, qual o bom número para você ofertar? 10%. Mas você oferta tudo para a igreja? Para o local de comunhão? Não! 10% é para você ajudar um parente que está com dificuldade. 10% é para você dar comida. E você separa uma parte para ofertar para o local que te abençoa. É isso que o Novo Testamento fala. O restante é gente querendo ter poder sobre a sua vida. Sabe, mas não é o tema de hoje. Um dia a gente vai fazer uma live sobre dízimo, oferta, sobre essas coisas, porque isso também é libertador. Porque não tem devorador na sua vida. Cristo pisou na cabeça do devorador. Cristo Jesus venceu toda a obra maligna, tudo aquilo que te impedia de ter acesso ao céu. Porque se o devorador existe, nós anulamos a cruz de Cristo. Porque a salvação é pela fé e não pela sua obra. Ah, mas Tiago disse que a fé é sem obra. Então depois a gente pode estudar Tiago, que eu vou te mostrar que o que ele está querendo dizer é que todo mundo que tem fé, uma hora a obra aparece. É lógico. Se eu me alimento e não pratico, eu vou virar uma pessoa obesa espiritual, que não serve para nada. Vai dar problema, vai entupir as veias da minha artéria. Daqui a pouco eu estou com ataque no coração. Eu estou com diabetes. Sabe, é lógico que tem que ser prático, mas não tem a ver com salvação. É a única passagem bíblica que as pessoas usam para fazer teologia. Sabe, e não pode pegar uma passagem bíblica e contrariar tudo que Paulo falou. Sabe, mas batalha espiritual vencida. Eu quero te dizer que é você reconhecer a sua identidade. Você não precisa batalhar. Sabe o que a palavra de Deus falou? A batalha é do Senhor e ele venceu na cruz. O diabo quer dizer que você é derrotado. Você fala para ele: eu sou derrotado, mas Cristo venceu por mim. Eu sou mais do que vitorioso em Cristo Jesus.
O diabo vai dizer que seu casamento está destruído. Você fala assim, olha, meu casamento é uma aliança de 3 dobras. É entre um homem, uma mulher e o Espírito de Deus. Para todo mundo está destruído, mas para mim eu vou profetizar nesse vale de ossos secos e aquilo que era destruição vai se tornar vida. Mas se você cair nas setas e nos dardos inflamados do maligno, você vai para um caminho de morte. Sabe por que a única forma o diabo te levar a tomar decisões equivocadas? E aí não foi o diabo, foi você que não foi espiritual para compreender aonde é a guerra e como batalhar. E você está indo para o culto todo dia guerrear, e esquecendo seu marido em casa, esquecendo sua esposa em casa, esquecendo sua família em casa. Daqui a pouco seus filhos estão na droga, seu marido, sua esposa está fazendo outra coisa. Perdeu-se a comunhão, perdeu-se a comunicação. E você está achando que é o diabo, não é você que não está tendo sabedoria para guiar a sua vida e a sua trajetória. Sabe, eu louvo a Deus com a minha esposa, porque, sabe, ela tem apresentado para mim assim, um comportamento de alguém que está aprendendo a guerrear da forma correta. Porque a minha dedicação da obra é uma coisa, sabe, e como eu agradeço por ser casado com ela, sabe, que ela tem enfrentado as dificuldades disso, às vezes do meu comprometimento com a obra, mas ela tem me amado, sabe, eu me sinto amado pela minha esposa. E isso para mim é um prazer muito grande, sabe, de ter alguém do meu lado que, mesmo sem ter a mesma dedicação que a minha, tem compreendido a cada dia aquilo que Deus me chamou para fazer. Sabe, tem sido minha parceira, minha amiga, minha conselheira, minha ajudadora. Ela não é menor que eu. Ela é igual a mim. Sabe, ela é sensitiva, ela me equilibra. Sabe, ela vai... Eu tenho mais rompante, eu quero fazer, eu sou mais igual a Pedro. Sabe, quero fazer. E ela vai me dando equilíbrio. Isso é casamento. Casamento de Deus é genuíno, é poderoso, há equilíbrio. Um é companheiro do outro, um vai entendendo, eu vou cedendo. E a gente vai vencendo a batalha espiritual junto. Porque o diabo lança seta demais nas nossas mentes, na minha, na dela. E a gente tem que ir aprendendo a ter o escudo. Porque senão eu vou ganhar o mundo inteiro e vou perder a minha família, a minha alma. E eu não quero isso. Que você possa ter esse discernimento. A sua primeira igreja é o seu lar. Se você não cuida bem do seu lar, você não entendeu nada. Você está indo para a igreja achando que está fazendo alguma coisa para Deus e Deus nunca te pediu isso. Sabe, guerra espiritual vencida é a guerra vencida na sua mente. Você tem uma identidade, você é filho de Deus. Ah, mas eu estou afastado. Afastado de quê? Do culto? Da religião? Talvez seja um momento que você vai estar mais recebendo de Deus. Porque Paulo mais recebeu de Deus quando ele esteve no deserto. O evangelho dos gentios foi todo escrito sem ele participar de culto. Foi ele e Deus no deserto. Sabe, talvez seja uma etapa da sua vida. Ah, mas é para eu ficar para sempre lá? Não, Paulo depois voltou para plantar a igreja. Sabe, mas tem etapas que é assim, eu quero ficar sozinho, eu quero receber de Deus, eu quero orar, eu quero sei lá o quê. Às vezes eu não quero fazer nada disso não. Às vezes eu quero viver um pouco da vida. Eu quero estudar para concurso, eu quero sei lá. Porque lá no concurso onde eu passar, eu vou ser de Deus. Mas essas coisas de que vem para cá, ser escravo, e eu vou te chicotear, e seus sonhos eu vou matar todos eles por causa do meu sonho, isso não é de Deus. Sabe, se você falta um dia, tá sem fé. Faltou um mês, tá com o diabo. Olha, meu irmão, sabe, você nunca vai receber isso de mim. Sabe, você vai receber uma ligação carinhosa, tá tudo bem, tá passando dificuldade. Sabe, tá tudo bem, pastor. Ah, então Deus te abençoe. Eu tô orando por você. Quando você puder, você esteja conosco. Eu vou esperar seu tempo. Eu vou te amar. Eu não faço a obra em você. Quem faz é Deus. E o diabo vai atacar você assim. Vai destruir a sua família com aquilo que parece ser de Deus. O que é mais diabólico? É o mundo? Não. O mundo não. O mundo nem entende o que está fazendo. Mas o maior potencial diabólico é quem desvirtua a palavra, porque está fazendo no nome de Jesus. Sabe o que Jesus diz? Tem muitos que fazem essas coisas, mas eu os não conheço. Então você tem que ter cuidado, porque tem muita gente pregando de Jesus que nunca conheceu Jesus. Nunca conheceu Jesus e nunca foi conhecido por ele.
E isso é que é mais diabólico. As pessoas acham que diabólico são as religiões pagãs. Lógico que isso é diabólico. Mas esse diabo, no nome de Jesus, sai. O pior é aquele que você não sabe que é diabo. Porque você não ora para sair. E está do seu lado, sentado no banco. Sabe, mas com olhos no seu marido, na sua esposa. Cobiçando. Sabe, que está lá. Isso aí, fé em Deus, Mara. Sabe, mas está lá com você se dizendo de Deus e pregando coisas que não tem nada a ver com Deus. Sabe, nessa pandemia, quando eu resolvi sair e vim para um projeto de igreja orgânica, de liberdade, de amor, de poder divino, mas principalmente de liberdade, sabe, no processo de decisão disso já tinha havido no meu coração há muito tempo. Mas eu estava vendo lives, né? Teve um período que todo mundo viu live. Você viu live? Eu acredito que você tenha visto live nesse período. E aí, passando em lives com a minha esposa, a gente viu uma live lá de um sertanejo, uma mulher sertaneja lá, que eu não sei o nome. A gente procurando viu. E a mulher sertaneja lá, não sei quem, Mendonça, não tem uma sertaneja dessa lá? E a mulher estava pedindo doação para quem era carente e pobre. Eu falei assim, eu não sei nem se ela está com o coração certo ou não, ou se ela só quer aparecer, porque tinha propaganda também na live de cerveja, de um monte de coisa. Às vezes faz só para aparecer, mas eu não vou julgar não, porque fazendo para aparecer ou não, teve um monte de alimento doado para pessoas que precisavam. E aí eu fui buscar a live de uma igreja que eu congreguei. Sabe, fui buscar uma live da Igreja Videira. E aí, na live da Igreja Videira, estava acontecendo algo que eu achei engraçado. Tinha um QR Code para você mandar dinheiro para a igreja. No momento de pandemia, todo mundo ficando desempregado. E eles pedindo dinheiro para manter o templo. Eu falei, tem alguma coisa muito errada nisso. Tem algo muito errado. E ali, definitivamente, eu falei, eu não sou desse povo. Eu não sou. Sabe, eu não vou entregar a minha vida para esse tipo de coisa. Não entrego a minha vida para esse tipo de coisa. Para brincar de crente. Não entrego. Não entregue a sua vida, independente de onde você congrega. Abra seus ouvidos. Veja e esquadrinhe aquilo que está acontecendo ali para ver se é de Deus mesmo. Tem muito local de Deus. Tem muito local de apoio. Tem muito local genuíno. Eu não sou exclusivo, pelo amor de Deus. Mas abra os seus ouvidos. Quanto tempo essas pessoas estão pregando de dinheiro? Porque isso vai influenciar na sua batalha espiritual da sua vida. Porque a salvação é individual. A salvação é individual. A salvação não é do grupo. Você é salvo, congrega, se ajunta. Mas você precisa cuidar da sua salvação. E se você estiver tomando alimento estragado, você vai passar mal. Sabe, se você estiver consumindo iogurte fora do prazo de validade, vai dar problema no seu estômago. E você vai ficar com doença espiritual. Sabe, cuidado com isso. Eu não estou aqui para fazer igual Jesus. Dar tapa na mesa de religioso que quer fazer comércio. Isso eu faço no nome de Jesus. Agora o ser humano que está fazendo isso eu oro. Porque está em erro. Porque precisa de oração para converter o coração. Mas a instituição, o organismo judaico que fazia, Jesus chegou lá e deu um tapa na mesa. Da organização religiosa. Agora o ser humano a gente sempre ama. Mesmo quem está em pecado, mesmo quem está em erro, mesmo quem é religioso. Sabe, a gente ora. A minha disputa não é contra o ser humano. Não é contra carne nem sangue. Mas a minha disputa são contra essas hostes espirituais que lançaram a seta do poder, do dinheiro, da ganância na vida dessas pessoas. E elas estão perdendo a salvação dela. E estão com cargo e título de tudo. E não vão ser salvos. Não vão. Sabe, que você possa ter esse espírito de entender que Deus é real. Viva pela eternidade, sendo frágil. Frágil. Eu errei. Quantas vezes você já errou a mesma coisa? Jesus diz para você perdoar todas elas. Se ele te perdoou, você não tem direito de ficar escravizado pela culpa que você acha que você tem. É só você levantar e não pecar mais. Ah, mas eu caí de novo daqui a uma semana. Sabe o que Jesus diz?
que todos os seus pecados não são intencionais. Se você não queria pecar, se você não fez com aquela decisão de fazer a prática do pecado, se você não aguentou a sua carnalidade, se ainda você não aprendeu a batalhar, cai, levanta, cai, mas levanta. Porque o cair é do diabo e o levantar é de Deus. E assim você vai se fortalecer, porque você vai ver um Deus que sempre te supre. O homem te abandona, o homem te larga, o homem te rejeita, mas Deus não. Deus vai sempre colocar a mão disponível para você e Deus vai te abençoar. E você vai experimentar de uma vitória na batalha espiritual de verdade. Não de loucura, não de palhaçada, mas de verdade. Porque identidade, grave essa palavra. Você tem uma identidade que o diabo quer roubar. Ele queria ser igual a Deus e você por fé já é. Mas eu não vejo isso, mas por fé. Nós somos da descendência de Abraão, é por fé. Você tem a semente do evangelho, a semente do divino está em você. Você precisa aprender a germinar e dar frutos. É isso que Paulo fala. Quando Paulo fala dar frutos, não é que você vai ter manga saindo de você. Ele está falando que tem uma semente que precisa construir árvore, precisa ter raiz. E uma hora vai dar fruto. Se o fruto ainda não deu, é porque você precisa se construir como árvore. Você precisa aprofundar na raiz e achar a água. A água que vai matar sua sede existencial, que é Jesus. E aí Jesus está na palavra dele. E uma hora os frutos vão vir. Você vai ser mais benigno, mais paciente, mais amoroso. Uma hora você, não vai desejar nada em troca. Uma hora você vai parar de morrer igual a porco. Vai começar a morrer igual cordeiro. Porque porco morre gritando. E eu já morri gritando tantas vezes. E hoje em dia eu morro mudo. Caladinho. Alguém tem uma acusação para mim? Eu já sei que é do diabo. E quem faz acusação é do diabo. Quem corrige em amor não acusa. Não expõe. Quem corrige em amor chama no canto. Pessoas, seres humanos, são corrigidos individuais, não é em grupo. Sistemas diabólicos são corrigidos e você vai ver Jesus dizendo: escribas e fariseus, raça de víboras. O sistema é corrigido no púlpito. Os indivíduos são corrigidos em amor, individualmente. Pastor que fica usando no púlpito para corrigir irmão, esse não compreendeu nada do que a Bíblia ensinou. É individual, é em amor. Não é para ele se sentir oprimido, é para ele se sentir livre, é para ele ter um canal de bênção, é para ele se sentir amado, que alguém se importa com o crescimento espiritual dele, que alguém se importa com a carnalidade dele. É só isso que ele precisa, ser amado. Mas é mais fácil chicotear o povo lá de cima, do púlpito, aquele Smigol do Senhor dos Anéis, ele fica lá, meu púlpito, meu tesouro, é meu, tudo é meu. E hoje a gente tem muito pastor assim, ele tá lá igual o Smigol, do Senhor dos Anéis, tudo é dele. Meu filho, se o dia que for meu eu paro, eu vou trabalhar. Tudo é de Deus, só existe um dono na igreja. Eu tô aqui, eu sou passageiro na vida. Hoje você está me ouvindo? Não sei, semana que vem você vai estar aqui. Agora eu vou ter todos os minutos da minha vida para pregar Cristo para você. Eu não vou perder tempo com isso, porque eu não estou construindo nada. A igreja já não depende de mim. Eu estou aqui para fluir no fluir de Deus. Eu não estou aqui para marcar minha história. Eu não vou ter... Eu nasci em 82. Eu não vou ter 39 anos depois de Marcel, mas existe 2021 anos depois de Cristo. Eu não vou marcar a história da humanidade, eu posso marcar a história da minha família. Eu posso marcar a história daqueles que congregam comigo como igreja. Isso eu posso. Eu não posso mudar o mundo. Agora o Espírito Santo pode. Cada um sabendo o seu local, o seu papel, você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. Que você receba essa palavra de fé, de libertação, que seu espírito possa ser aquecido nessa manhã, que você possa ter sido abençoado e entender que a guerra espiritual já foi vencida. Mas como isso? É muito simples. Foi Jesus. Porque tudo que anula a cruz de Cristo, você vai ter que cumprir a lei inteira. E não são 10 não, são 613 mandamentos. Você não pode comer camarão. O seu pastor teria que ser... Eu sou pastor, que eu quero dizer, daqueles que cumprem a lei, né? Porque eu estou com um problema nos meus grupos no estado do Norte. A cada dia no estado do Norte vem um pastor
entrar no meu WhatsApp para brigar comigo, dos adventistas. E eles ficam discutindo, falam, escrevem toda a doutrina adventista para mim. E aí no final eu só escrevo para ele assim, vocês cumprem a lei? Sabe o que eles me respondem? Eu cumpro. Eu falo, eu vou orar por vocês, Deus abençoe. Mas eu queria saber o seguinte, o seu pastor é da tribo dos levitas? Aí acabou, não me responde mais. Porque se cumprir toda a lei, o pastor tem que ser da descendência do levita, não pode ser Silva, não pode ser, sabe, não pode ter nome italiano, tem que ser da descendência, tem que ter nome hebraico, da descendência dos levitas. Se seu pastor da igreja adventista, sabe, ele é, sabe, Silva, tem alguma coisa errada, porque ele está mandando você cumprir a lei e ele é sacerdote e não é da tribo dos levitas. Então ele não cumpre a lei. Ele diz para você cumprir, te coloca um fardo danado para você, para fechar a porta do reino de Deus para você, e ele mesmo não vai entrar, porque ele não cumpre, porque ele não é levita. Então vamos parar com isso, gente. Aqui é todo mundo imperfeito. Os adventistas vão para o céu? Vão para o céu. Tem muito adventista que vai, que é genuíno. E católico vai para o céu? Um monte vai. Mas católico ora para santo. Ah, tá bom, tem gente que ora para o pastor. Pastor, você tem uma palavra abençoadora. Libera uma palavra sobre a minha vida. Não é adorar também um santo? E Deus está preocupado com isso? Idolatria. Idolatria é mamon dentro da igreja evangélica. Isso é idolatria de verdade. Isso é demoníaco. Mamon instituído lá e tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Mas isso ninguém fala que é idolatria, não. Agora, ver a dificuldade do outro, eu digo para você, não adora pastor, não me adore, não ache que eu sou especial, você não precisa de mim, você precisa de Jesus. E você não deve adorar santo, você não precisa disso. Mas se você tiver uma fé genuína, um pequenino que não entendeu ainda, sabe, tem uma fé genuína, aonde ele fizer com fé genuína, o Deus amoroso que nos serve vai suprir a necessidade dele. Tem gente que ora lá, bota o santo de cabeça para baixo e casa, porque a fé dele é genuína. Ele não é religioso. E tem gente que está na igreja evangélica há um tempão, e a vida não é transformada. Continua o mesmo fofoqueiro, continua o mesmo sem amor, e às vezes piora, e está achando que vai ser salvo. Sabe, Deus quer saber de coração, sabe, e quer saber de levantar ministério para que todos cheguem a um pleno conhecimento da verdade. Sabe, essa é a verdadeira guerra espiritual, que já foi vencida, e que você tem armas defensivas. Você se defende hoje de quê? Do diabo? Não. Das setas e dardos inflamados que ele lança. Porque o diabo não tem poder contra você. O sangue do cordeiro, o diabo, ele é mentiroso, ele é legalista e ele é medroso. Porque ele não aguenta o sangue do cordeiro derramado na sua vida. Sabe, num grupo de Minas Gerais que eu pastorei, sabe, aconteceu algo. Uma irmã me chamou de safado, de charlatão, disse que eu pegava dinheiro dos outros e eu nunca pedi R$1. Nunca pedi R$1. Tudo bem. Ontem à noite, ela vai e coloca uma foto praticamente nua no grupo do WhatsApp. Eu não precisei me defender. Eu deixei ela falar tudo que ela queria. Ela falou, você acha que eu me defendi? Eu só escrevi, vou orar por você. Sabe, quem me defendeu foi Deus. Quando ela botou aquela foto, sabe o que aconteceu? Todo mundo no grupo sabia quem tinha o Espírito de Deus e quem não estava com o Espírito de Deus. Sabe, você não precisa se defender, é você silenciar, usar seu escudo da fé, palavra, oração, comunhão com os santos, porque o diabo está ao seu derredor e aquele que está sozinho, ele vem e fisga, ele vem e fica mais fácil dele lançar setas e dardos do maligno. Sabe, que você possa compreender que você já venceu em Cristo. Você já venceu esse mundo. Você já venceu potestade, principado. Você recebeu poder para pisar em serpentes e escorpiões, porque ele já pisou na cabeça da serpente. Sabe, creia nisso e você vai ter uma vida completamente transformada. Sabe, se você quiser que eu ore por você, eu oro. Porque a comunhão das orações, há um enchimento. Quanto mais pessoas oram, quando os santos oram. Mas é esse entendimento. Eu não sou especial, eu não tenho oração especial, eu não tenho poder especial. Mas eu entro no trono da graça com fé. Eu faço uma oração com fé.
Porque eu creio que o poder não vem de mim. Porque quando você não ora com fé, é porque você acredita que é você que faz. E eu tenho convicção que não sou eu que faço, que é Deus que faz, é Jesus que faz. E por isso eu oro, o Senhor é real, é verdadeiro. O Senhor me tirou do império das trevas e me colocou no império da luz. Então eu tenho convicção, como o Senhor proveu o milagre da minha salvação. Derrama os pedidos e as petições que são feitas e que eu estou clamando. E eu estou aqui declarando sobre a vida de quem me pede. É assim que eu oro. Esse é o Espírito. Sabe, agora eu não tenho poder nenhum. De graça recebi, de graça eu transfiro. Que Deus te abençoe. Se você tiver um pedido de oração, você escreve aqui, eu vou orar por você. E se você não tiver, eu vou fazer uma oração concluindo. E nós encerramos por aqui. Agora nós temos live na terça-feira para casais. Tá? Nós estamos ensinando, fazendo um curso de casais. E nesse curso de casal, que é gratuito, a gente faz aqui, coloca princípios para você ter um casamento abençoado. Tá bom? Alguém tem um pedido de oração? Então eu vou orar por todos. Senhor, nós colocamos, Senhor, todos aqueles que se dispuseram numa manhã de domingo a estar conosco, recebendo a palavra, abrindo o coração, que o Senhor possa estar abençoando cada um deles. Senhor, que você possa estar, ó Deus, derramando o Espírito Santo na vida deles. Ó Deus, construindo identidade, estabelecendo propósito. Ó Deus, construindo um espírito, ó Deus, que vai aprender que guerrear e batalhar. Ó Deus, no mundo espiritual, é crer que o Senhor já venceu o diabo na cruz do Calvário. É não anular a obra consumada da cruz. É entender que você ganhou um capacete, e esse capacete da salvação, porque o diabo quer plantar em você que todo o seu pecado te leva a perder a salvação. E Jesus disse, eu apaguei todos os seus pecados. Todos os seus pecados para mim são não intencionais. Levanta, anda e não peque mais. Mas quantas vezes, pastor? 70 vezes 7. Sabe, ele vai te perdoar se você realmente tiver um coração de ser humilde, inclinar-se a ele e pedir perdão. Você vai encontrar um advogado que vai advogar a seu respeito e a sua causa vai estar liberada no mundo espiritual. Sabe, essa é uma vida cristã genuína. Essa é a vitória. A vitória não é do super-homem. A vitória não é do Aquaman. Sabe, a vitória é do pequenino. É do de um talento. Que confia não nele, mas confia no Senhor que ele serve. Sabe, o Senhor que ele serve é justo e fiel. Sabe, a palavra de Deus diz que o trono de Deus é baseado na sua justiça e na sua misericórdia. Sabe, pela justiça, todos nós, eu sou o primeiro que merecia juízo. Se eu fosse me basear no que era justo, no que eu merecia, eu seria o primeiro. Eu seria o pior de todos, sabe, que mereceria juízo. Sabe, mas quando eu não baseio na minha justiça, mas como eu entendo que o trono de Deus é misericórdia, e Deus é misericordioso, e Ele continua misericordioso para pagar os meus pecados quando eu me arrependo. Mas a maior misericórdia que Ele teve, Ele fez na cruz do Calvário. Sabe, e embutiu a justiça dele em mim. Agora eu estou justificado pela fé. E agora o trono de Deus está liberado para mim. E eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus. É mais simples viver assim. Ser humano. Chorar quando tiver vontade. Se recolher quando tiver que se recolher. Sabe, deixar ser curado da depressão com paz e tranquilidade. Quando você precisar e passar por esse momento. Todos vão passar. A quantidade de pastores que eu atendo, que me procuram, porque eu estou muito nas redes sociais, para aconselhamento, que estão em pecado. Sabe, e esses eu não julgo, porque ele está com um coração humilde, ele está querendo mudar, mas que estão em pecado. Sabe, e que estão passando por processos depressivos por causa disso. Sabe, esse pastor, um dia ele quis ser super-herói. E sabe o que Paulo diz? Paulo diz que o ministério da velha aliança, que forma super-heróis, era um ministério que é uma glória desvaecente. Lê lá a carta ao povo de Corinto. O que é glória desvaecente? Você começa glorioso. Moisés, quando ia ter com Deus, e Moisés era o símbolo da velha aliança, quando ele ia ter com Deus, ele tinha um rosto, ele voltava com o rosto brilhando da glória de Deus. Mas a palavra diz que depois ele descia e colocava um véu.
Para que ele colocava um véu? Muita gente acha que ele colocava o véu para que as pessoas não vissem a glória e não morressem com a glória. Não! Ele colocava um véu para que as pessoas não vissem que a glória de Deus estava diminuindo. Mas Paulo diz que no ministério da graça é diferente. Você começa com uma glória pequena e essa glória vai se tornando sobressalente. Ela vai crescendo. Sabe quando você tem um coração humilde, você não se acha super-herói de Deus. A palavra de Deus diz que de glória em glória você vai se parecendo com o Senhor. Olha que liberdade. Sabe, olha que chamado poderoso de você ser simples, singelo, humilde, verdadeiro, confessador de pecados. Que você não seja julgador dos outros, das pessoas. Você julga sistema, você bate no sistema. Sistema maligno você bate em estruturas pagãs, você bate em estruturas religiosas, mas você não bate em pessoas. Você ama pessoas, porque o que você julgar de pessoas, você vai ser julgado. E isso te liberta, e isso faz você ser um vitorioso, porque você olhando no espelho, olhando a Cristo, e sabendo quem você é, que você não parece com Cristo, mas que você quer ser parecido com Ele, você passa a ter um olhar de juízo para as pessoas. Porque quando a gente sabe que a gente tem um olho, sabe, com dificuldade de enxergar, a gente não olha para o olho do irmão, que às vezes também está com uma dificuldade diferente. Sabe, nós oramos para que nós possamos perder as escamas, eu e ele juntos, e que nessa comunhão eu aprenda com ele e ele me ensine. E isso é a igreja, nós somos interdependentes, nós somos um corpo, nós somos uma unidade. Quando uma parte do corpo está doente, eu sofro e eu vou lá e amo. O ser humano, não o sistema, porque o sistema desse mundo que está dentro da igreja tem que ser combatido, tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser dito, olha, está errado. Está errado, o sistema religioso está errado, precisa ser reformado. Mas o ser humano não. O ser humano precisa de oração. E você precisa voltar a ser humano. Você não precisa andar, sabe, com uma roupa, sabe, que você vai na praia e você tá de terno e gravata na praia e você é o único esquisito. Sabe, você pode botar uma bermuda, sabe, você tá na praia. Ou então não vai. Ou então não vai, você tem direito de escolher não ir. Sabe, não adianta você querer ser o diferentão. Ninguém vai querer seguir você. E a expressão de seguir Jesus foi como ele fez. A gente tem uma ideia equivocada. Sabe, a gente acha que seguir Jesus é algo, sabe, aquela espiritualidade de macumbaria. Sabe, um anjo vai vir e vai falar. Não, seguir Jesus é alguém que te segue. Sabe o que Paulo fala? Sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo. Você imita a Cristo? Porque Cristo comia e bebia com os beberrões e os comilões da sua época. Cristo almoçava na casa dos escribas, que eram pessoas que pegavam dinheiro, impostos dos outros, eram traidores da nação de Israel. Cristo tocava a mão no leproso, sabe? E você tem nojinho de gente, sabe? Tem nojo. Sabe, será que você tem sido um reflexo de Cristo? Ou você tem sido só um religioso? Eu, quando vou na praia, eu boto roupa de praia. Quando eu vou no culto, eu boto roupa de culto. Quando eu vou no futebol, eu boto roupa de futebol. Quando eu vou comer uma pizza com a minha esposa em algum lugar, eu boto roupa de comer pizza. Sabe, que negócio é esse de roupa de Deus eterna e gravata? Então Jesus não era de Deus, porque ele andava com túnica, ele andava com a roupa da sua época. Que negócio é esse que mulher tem que andar saião? Paulo diz que sabe o que o povo de Deus da época dele, lá em Corinto, tinha problema? Que a mulher só mostrava a nuca. A nuca. As pessoas ficavam lá taradas com a nuca. Sabe o povo islâmico? Aonde tem mais pessoas que cometem, os locais onde tem mais pessoas que cometem feminicídio, estupro, é no povo islâmico. E a mulher, anda de... Porque o pecado é dentro. O pecado não é exterior. É de dentro para fora. Se você não tiver limpo por dentro, tudo que você fizer é ruim. Agora, se você tiver limpo por dentro, você vai saber a roupa adequada em todos os ambientes. Você vai saber, você não vai usar um fio dental na praia, porque você vai cobiçar. Você vai usar uma coisa decente. Que você não vai ser o diferentão, o esquisitão, mas também não vai provocar problema nenhum nas pessoas. Saber ser simples. Você vai na sua família ficar pregando salmo para quem não é convertido? Não. Você vai lá, vai amar, honrar seu pai e sua mãe. Você vai lá fazer o simples. Sabe, para com isso. A paz, Roberta. Sabe, para com isso, faça o simples, seja liberto da escravidão da religiosidade
E você vai ver que várias pessoas vão ser atraídas para Jesus. Quando você for simples, quando você mostrar a sua fragilidade, quando você falar assim, olha, eu sou ser humano igual a você. Eu não sou super-herói, não. Ninguém quer um super-herói. Todo mundo quer um humano. Ninguém quer, sabe, alguém superior para andar. Todo mundo quer um igual. Sabe, andar com superior é muito ruim. Sabe, não tem nada a ver com Deus. Nós não somos Deus. Sabe, nós somos irmãos. Sabe, alguns têm mais responsabilidade, alguns são mais maduros. É igual família. Tem gente que é mais maduro, tem gente que é criança. E tem gente na minha família que tem 60 anos que é criança. Tem gente na minha família que tem 20 e poucos anos e é maduro. É assim, na sua é assim também. Tem gente que tem síndrome do Peter Pan, nunca vai crescer. E tem gente que amadurece mais rápido. Sabe, e você seja igual a ele, mostre sua facilidade, fragilidade, ame. E eu já passei muito tempo da live. Me perdoe, tá bom? Que Deus abençoe vocês e um domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Estou terminando aqui, tá bom? www.souigrejavivaoficial.com.br. Se você entrar no site souigrejavivaoficial.com.br, tem o link do site, tanto no TikTok quanto no Instagram. Você me acha lá, acha meu telefone, vem ser discipulado, vem receber de Deus sem preço, tudo de graça, aprender a palavra da verdade, sabe? E você vai ser liberado para praticar o evangelho na vida. E aí você congrega onde você quiser, sabe? Mas com a verdade do evangelho estabelecida no seu coração, sabe? Para você ouvir e entender a quem você vai abrir seus ouvidos. Que Deus te abençoe e um domingo abençoado para você. Fiquem com Deus.